Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 47 a 54, memória de Santa Teresa d'Ávila. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que o mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão algum deles, a fim de que se peçam contas a essa geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes que os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Jesus é livre. Livre porque ele é todo de Deus. Livre porque ele se orienta pela palavra, é a palavra que o guia, é a palavra que é o seu rumo e a palavra que é o seu objetivo. É livre porque é obediente ao Pai. Por isso ele não tem medo de falar, de denunciar a hipocrisia, às vezes com palavras fortes, como as palavras do Evangelho de hoje, né? Sobretudo, denunciar então essa hipocrisia e a soberba desses homens, que eram homens de Deus, homens devotos e irrepreensíveis, formalmente falando, né? E além de denunciar, ele põe a nu, de modo que todos vejam, esses limites dessas duas características, duas categorias de pessoas muito influentes entre o povo de Israel, e eram temidas pela sua influência, pela sua capacidade de explicar as coisas da lei do Antigo Testamento, que eram os escribas e os doutores da lei. Os escribas, de início, originalmente, eram simplesmente pessoas que dominavam a escrita. E por dominar a escrita, coisa que não era muito comum na sociedade, eles também tinham essa função em tribunais, né, sobretudo na redação de documentos oficiais. Mas ao longo dos séculos, o papel desses homens, né, dos escribas, foi ganhando mais importância, se tornou um papel de extrema importância, tornando esses escribas, de fato, guardiães e intérpretes da Torá, do Antigo Testamento. Assim como os doutores da lei, também, né, uma outra categoria, a segunda categoria de pessoa, eram os doutores da lei, né? Que eles esmiuçavam e aprofundavam ínfimas minúcias da interpretação da palavra de Deus, né? E aí eles escolhiam 1000 aspectos, eles iam escavando 1000 detalhes, 1000 aspectos que escapavam da compreensão do povo, né? Então essas duas categorias, muito temida pelo povo, pelo seu nível de conhecimento para aquela época, né? E precisamente a esse respeito Jesus os confronta, né? Porque usam o conhecimento não para aproximar as pessoas de Deus, né? Mas para demonstrar poder, para mostrar que é poderoso. Ai de nós cristãos se nós cometemos esse mesmo erro. Ai daqueles que têm a oportunidade de aprofundar o conhecimento de Deus, não fazem 1000 esforços, mas não fazem 1000 esforços para tornar esse conhecimento de Deus acessível.
Hoje, dia de Santa Teresa, né? Santa Teresa foi reconhecida como doutora da Igreja, porque seus escritos sabiam exprimir os segredos da vida espiritual e explicá-los aos outros. Então, justamente ao contrário desses fariseus e escribas, a santa que nós celebramos, Santa Teresa d'Ávila, ela sabia exprimir os segredos da vida espiritual e explicá-los aos outros, falando verdadeiramente com a abundância do coração, né? Então, é uma leitura prazerosa ler os seus escritos pela espontaneidade de estilo, que os faz parecer não um tratado teológico, né, mas uma conversa animada com uma mulher cheia de Deus e que conta como encontrou esse Deus em todos os seus caminhos, né? Como ele trabalhou com Deus, como ela, né, essa mulher trabalhou com Deus para fundar o Carmelo em todos os lugares que eram centros de vida, de intensa vida espiritual. Então, assim, iluminados por esse exemplo positivo de Santa Teresa, né, peçamos ao Senhor a mesma entrega de si que ela teve, né, e abramos o nosso coração à ação do Espírito Santo, que vem de Jesus e nos conduz ao Pai. Jesus, nós te pedimos esse Espírito, que nós saibamos ser como Santa Teresa, entregues a Ti, entregues a Tua graça, e, sobretudo, saibamos manifestar ao mundo aquilo que é a Tua palavra, aquilo que vem de Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.